Bem-vindos ao B de Barbárie, eu vou falar com vocês sobre O Caminho Imperfeito do José Luiz Peixoto. Esse livro aqui eu recebi em parceria com a Dublinense, é o último lançamento do Peixoto. E antes desse aqui eu só tinha lido Morreste-me. Mas eu não me decepcionei, mesmo tendo gostado bastante de Morreste-me. Vou deixar aqui pra vocês nos cards a resenha desse livro. O Caminho Imperfeito é um livro que fala de uma viagem, né? E assim como os portugueses têm essa tradição da literatura de viagem, o José Luiz Peixoto, então, se mostra aqui um herdeiro dela. De início, eu fiquei muito preocupada e eu fiz a leitura dele com dois amigos, o Paulo Lanes, que é o @lendoarte lá no Instagram, e a Lê Magalhães, que é o @literaleblog. Então vale a pena dar uma seguidinha neles, eu vou deixar aqui no box ou o perfil ou a resenha diretamente de cada um. E o que acontece é que esse livro aqui, no começo, deu um pouquinho de medo, porque a gente via ele citando alguns trechos de informações sobre a Tailândia e a gente ficava se perguntando se ele cairia naquele estereótipo de colonizador que trata esse país, esse destino, como algo estranho, estrangeiro. E por nossa sorte, ele não faz isso. O livro é dividido em 3 partes, e em cada parte eu acredito que o José Luiz Peixoto aprofunda na sua poesia, mas também se coloca numa posição diferente. Ele faz uma viagem que vai para a Tailândia e para os Estados Unidos, em Las Vegas, e ele também rememora a sua infância em Portugal e o seu casamento em Las Vegas. É muito legal porque a cada momento do livro ele se coloca em uma posição de viajante. Então ele começa como turista, mas depois ele se coloca em outra posição, que é a posição daquele homem que conhece a cidade para além dos estereótipos, mas ainda não é um morador, não é um local. Então ele não é um farangue, que é como é chamado na Tailândia, os homens brancos que vêm de outros países, os turistas. Ele sabe sobre como são feitas as tradições, quais são os truques dos shows que as prostitutas utilizam. Ele sabe quais são as comidas típicas ali de verdade, não as comidas típicas para estrangeiro ver. E ele vai desmontando essas ideias aos poucos e vai levando a gente junto. Só que ele usa essa viagem à Tailândia, na verdade, para encontrar o lugar ao qual ele pertence no mundo. Então ele usa reflexões sobre seu ambiente, sobre esse lugar, para saber mais sobre si próprio. Nesse livro, o autor revela angústias dele, ele fala sobre dificuldades que ele tem, por exemplo, ao ser reconhecido na rua por pessoas que leem seus livros. Ele fala sobre a dificuldade que ele tem com a escrita. Ele fala sobre um momento que aconteceu com ele no mercado e que ele foi exposto ao ridículo junto com o filho dele. Então ele vai compartilhando essas coisas com a gente, ao mesmo tempo que ele compartilha bons momentos, como a lembrança do dia em que ele comprou a primeira navalha de rosto para o filho dele mais velho fazer a primeira vez a barba. Então são coisas muito afetivas que ele traz. Ele fala aqui, por exemplo, um dos meus trechos favoritos é quando ele fala sobre a divisão entre o leitor e o autor. Que é aquela coisa do, tem que separar o autor da obra. Ele diz assim: a dicotomia ficção-autobiografia não pode ser respondida com sim ou não. Lida-se com essa complexidade da mesma maneira que na vida se tenta lidar com outras complexidades. Em qualquer dos casos, não se pode pedir aos leitores que não tenham opinião sobre o autor. É uma expectativa irrealista. Os leitores não vão ser capazes de cumprir esse pedido. O autor é uma entidade presente no texto. Toda a gente sabe que o texto foi escrito por alguém. A informação que existir sobre o autor, mulher, homem, contemporâneo do século XIX, português ou tailandês, etc., será como um filtro. Ele vai influenciar a leitura. O narrador não é uma pessoa, é uma voz. O autor é uma pessoa, sai à rua, senta-se à mesa de cafés, espera na fila do supermercado. O autor não é imune aos olhares dos outros, às palavras dos outros, porque ninguém é. Na hora de escrever, esse é um peso que já fez muitas vítimas. Não faltam exemplos daqueles que não o suportaram, inconscientes dessa dimensão do texto publicado, escreveram um primeiro livro. Depois, quando o mundo lhes devolveu algo que não esperavam, ou se amedrontaram e não foram capazes de continuar, ou tudo se tornou muito penoso, cheio de palavras dolorosas, arrancadas uma a uma, pele esfolada.
E aí ele vai falar sobre como ele estava ali buscando como autor o seu texto na Tailândia. Esse livro ele é cheio de excertos, são textos bem curtos. Eu vou dar uma folhada aqui, acho que vocês vão conseguir ver. Vou abrir aqui, ó. Tá vendo? São mini capítulos em que ele traz ideias, pensamentos, situações que aconteceram com ele. Eu marquei muitíssimo, não sei se dá pra vocês verem. Acho que todo mundo que eu vi lendo esse livro fez muitas marcações, porque ele reflete sobre diversas coisas, ele fala sobre muitos sentimentos bonitos, e ele faz isso com a mesma prosa poética de Morreste. Então acho que é bastante válido fazer essa comparação. Aqui atrás a gente fala, tem uma parte que fala sobre pedaços de corpos encontrados em caixas, que é o que motiva o início dessa narrativa. Um grupo de estadunidenses na Tailândia pegou pedaços de corpos, que aí não se sabe como, colocou em caixas e mandou pelo correio para os Estados Unidos. Só que aí os correios da Tailândia interceptaram. Esse é o motivo inicial do livro. Mas o livro não se desenvolve numa busca por isso ou num desenrolar disso. Mas é um gatilho, e é um gatilho que ele retoma algumas vezes para expor algumas ideias. Então é bem interessante o jeito como ele faz isso. Sobre a edição, eu queria comentar duas coisas. Primeiro que essa foto aqui foi tirada pelo José Luiz Peixoto, por isso é exatamente a mesma capa em Portugal. E dentro do livro tem a história da capa, é bem legal ver. E essa viagem para Tailândia, o José Luiz Peixoto faz com seu amigo Makarov, que é um tatuador. E aí a gente tem ilustrações do Makarov. Duas ilustrações do Makarov muito belas nas trocas de capítulo. De capítulo não, de partes, né? Tem a parte 1, 2 e 3. São muito bonitas. E bem massa que ele tenha juntado aqui. Então, duas artes, né? 3 artes, fotografia, literatura e a ilustração do Makarov, e que estiveram presentes, né? O Makarov aparece várias vezes. Eu, inclusive, fiquei o livro todo pesquisando os fatos que ele coloca aqui, pesquisando o Instagram do Makarov. E assim, gente, é literatura de viagem. Então, basicamente, o que ele fala é verdade. Não é uma autoficção, porque não é ficção. É um relato de uma viagem que realmente existiu e as coisas que ele foi pensando ou descobrindo por lá. Algumas coisas mais absurdas eu dei uma pesquisada e todas as que eu pesquisei eram verdade. Então acho que já poupa um pouco o caminho de vocês, mas se vocês ainda acharem muito absurdo, procurem também para terem essa ficha caindo como caiu para mim. Esse não era um livro que eu leria assim de pronto. Acabei lendo porque recebi da Dublinense e tinha 2 amigos que tinham acabado de receber também, então decidimos juntar aí as vontades. Mas foi um livro que eu gostei muito, que me marcou bastante e que com certeza virou um xodó. O Will do Transgressão Literária falou isso, né? Não sei se é meu livro favorito do ano, mas é meu novo xodó. E eu acho que esse aqui é sim um xodó. Terminei de ler e eu indiquei para diversas pessoas. Inclusive, me deu mais vontade de ler o outro livro publicado dele pela Dublinense, que eu esqueci o nome. Eu tô vendo aqui atrás. Que chama Nenhum Olhar. Inclusive, uma coisa que eu não sabia, a Dublinense tem uma coleção chamada Coleção Gira. Então, aqui no final tem uma lista desses autores portugueses. E como uma das literaturas que eu menos leio é portuguesa, eu fiquei bastante interessada em comprar alguns desses livrinhos aqui, principalmente da Patrícia Portela, para começar com uma tuga e não com vários homens aí. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse comentário aqui de leitura. Eu acho que não dá pra explicar, não dá pra falar mais do que isso sobre o Caminho Imperfeito, porque senão eu vou ter que entrar em muitas minúcias e aí vai ficar um vídeo muito chato, né? Porque se é pra vocês saberem as minúcias, vocês têm que ler o livro. É isso, espero que tenham gostado mesmo assim. Se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto se gostaram. Um beijo e até a próxima.